Oi, gente! Aquela sensação de estômago vazio todo mundo conhece, né? Mas será que só existe esse tipo de fome? Então, gente, a gente vai falar, né, sobre os tipos de fome e por que a gente vai falar sobre os tipos de fome antes de abordar as causas e consequências. E basicamente, assim, todo mundo conhece, como Melhadas diz, a sensação de estômago vazio, que é fome. Mas, se o estômago continua vazio durante muito tempo, ou durante determinado tempo, a gente tem quadros de fome. Só que a gente tem diferenças. Por exemplo, se o indivíduo não consome as calorias necessárias para gastar no seu dia, ou para gastar na sua semana, isso, ou se isso, né, se prolonga para meses, a gente está falando de uma fome que é chamada de fome energética ou calórica, ou global. Agora, se a gente está falando do consumo inadequado ou do não consumo de nutrientes, vitaminas e proteínas, aí a gente está falando de fome parcial ou específica, tá? E aí, então, basicamente, essa diferença, ela está do ponto de vista quantitativo e qualitativo. Quantitativo em relação à não ingestão adequada de calorias e qualitativo em relação à não ingestão adequada de nutrientes, sais minerais, vitaminas e proteínas. Essas diferenças principais. Também existe a diferença em relação ao tempo. Então, quando a gente tem uma fome que se prolonga muito e aí gera quadros específicos, a gente fala de crônica, né? A gente chama de fome crônica. E quando não, quando tem um momento assim, né? A gente fala que é fome aguda. Mas é importante a gente não naturalizar a fome aguda, porque às vezes fala assim, tá tendo fome em tal lugar naquele ano por causa de conflito, por causa de catástrofe. E aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque senão a gente naturaliza, tá? Não é bem por aí. Não é do dia para a noite que a gente tem não disponibilidade de alimentos. A gente tem que ter uma estrutura que não está funcionando já há algum tempo para que isso aconteça. Então a gente precisa não naturalizar, tá? Existe, mais uma vez de acordo com o Melhadas também, existe um tipo de desnutrição, né, que alguns autores vão colocar assim, a fome como a não ingestão e as consequências dessa não ingestão, desnutrição. Para cada tipo de não ingestão, um tipo de quadro clínico que se apresenta. E aí, o Melhadas vai dar um exemplo da desnutrição calórico-proteica, que é uma desnutrição, um tipo de desnutrição que acontece, que geralmente a gente associa esse quadro de desnutrição aos quadros de fome, que que tem as duas doenças principais que ele coloca, o marasmo e o kwashiorkor. O marasmo é quando a criança apresenta baixo peso, baixa estatura, e porque o organismo sobrevive, na verdade, do próprio organismo, então ele consome as suas reservas energéticas ali, né, tudo o organismo ele se autoconsome para poder sobreviver. E o kwashiorkor, que é aquela... Geralmente a gente olha as crianças estão com o ventre estufado, com lesões na pele, né? Então o Melhadas coloca esses dois tipos aí, e não só o Melhadas vai falar sobre isso, né? A gente tem o Abramovay, todas essas referências que eu tô dizendo pra vocês vão constar na descrição do vídeo, porque é essencial que a gente dê referências, né? Não tirei isso do nada, e a gente precisa, mais uma vez, falar quem falou o que eu tô falando. Então a gente tem esses tipos de fome. E aí é importante dizer que o José de Castro, que é um cara aqui do nosso país, na verdade, que foi um cara, né, e o cara aqui do nosso país, que ele é referência nacional e internacional em relação à fome, e aí ele vai dizer que existe uma fome que é fome oculta, que é uma fome que às vezes você olha para a população, tá tudo certo, tudo ok, mas não tá tudo ok, na verdade. E é por isso que é oculta, porque você não tem ingestão, às vezes, de iodo, de ferro, de cálcio, na alimentação. Isso tem a ver com a disponibilidade alimentar da região, isso tem a ver com a falta de estudos, né, para poder identificar o que a população precisa ali e tal, e às vezes isso pode naturalizar algumas doenças que aparecem, mas que tem como pano de fundo a fome desses elementos. Né? O bócio, por exemplo, é uma doença, o bócio é quando o papo tem um papo inchado aqui, né, tipo, grande, né, fica diferente. Esse tipo de doença, por exemplo, ele diz que, na verdade, existe devido à não ingestão adequada de iodo, né? Enfim, aí acontece isso, e aí é importante a gente dizer também que tem outros dois termos, que é a subalimentação e a má alimentação. O Jean Ziegler,
diz o seguinte: a subalimentação tem a ver com a caloria, a má nutrição com os nutrientes e vitaminas, tá? Ainda é importante dizer que não é todo mundo no mundo inteiro que precisa consumir as mesmas quantidades energéticas. O adulto precisa consumir uma quantidade energética, dependendo de que região esse adulto mora, dependendo do ofício que esse adulto realiza. Então, tem uma série de coisas que precisam ser verificadas para o consumo energético estar certo. Outra coisa importante é que a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação define aí, né, no último relatório, ela trouxe a cada relatório, na verdade, a gente tem uma mudança, né, porque avança-se os estudos e a percepção em relação à questão alimentar, então são introduzidos novos elementos. E dentro disso, a FAO, no último relatório, que eu vou falar os dados para vocês já, nesse último relatório, ela diz que existe a insegurança alimentar que pode ser pode ser moderada ou severa. Moderada é quando o indivíduo ele tem que reduzir, ou a família tem que reduzir a qualidade e a quantidade, ou as duas coisas no seu consumo diário. Já a insegurança alimentar severa é quando essa redução chega a ocasionar dias no ano em que a família não come. E aí, nesse sentido, nesse último relatório, estimula-se, né, de 2019, estimula-se que ao menos 1,3 bilhão de pessoas estejam em situação de insegurança alimentar moderada, que tem que reduzir drasticamente o consumo, ou o consumo energético, ou o consumo quantitativo ou qualitativo, drasticamente, e 700, pelo menos aí, né, 700 milhões em insegurança alimentar severa. Além disso, 820 milhões apresentam um quadro de desnutrição. Então, esse é o último relatório da FAO que apresenta esses dados. Bom, as referências estarão aqui embaixo, espero que vocês tenham entendido. Só para recapitular, a fome se diferencia pelo tipo de coisa que não é consumida, se é calorias, se é vitamina, e também pelo tempo que isso acontece. Mais pra frente, nos outros vídeos, a gente vai tentar entender o porquê que ocorre cada um desses quadros e se essa diferenciação ela tende a algum interesse. A gente também vai falar da influência dos fast foods, na verdade, em relação a esse novo quadro aí, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, compartilhar e dar sugestões pra gente poder continuar o nosso canal aqui. Beijão!